Por que as chaves foram dadas nesta época? Enoque e Metatron manifestaram esta revelação de modo a preparar a raça humana para as mudanças quânticas que afetam cada nível de inteligência neste planeta. Nós agora temos a oportunidade de entrar coletivamente em outro sistema da criação. Portanto, este ensinamento foi dado na forma de chaves para facilitar a coordenar 64 áreas especiais de conhecimento científico que hão de avançar simultaneamente. As chaves foram dadas para auxiliar todas as disciplinas científicas básicas a dar um salto quântico para uma nova consciência de luz. Uma vez que estes ensinamentos são aplicáveis às várias ciências, nem todos entenderão tudo das chaves de modo igual, nem a complexidade total de cada chave será plenamente compreensível no tempo presente de nossa participação dentro do caminho infinito. Por isso, nem todas as chaves interessarão ao mesmo tipo de evolução científica e consciencial, pois elas operam em vários níveis de entendimento e estão conectadas com a totalidade do conhecimento da luz, a frequência fundamental da mente infinita. Cada uma das 64 áreas da ciência irá receber um insight profético que permitirá à humanidade expandir sua compreensão e elevar sua consciência para participar dos outros mundos de luz. Assim, as chaves irão pôr foco em toda a pesquisa científica no planeta, em relação ao plano maior da vida. Contudo, as chaves também demonstram que a ciência sozinha não possui todas as respostas. Precisamos agora interrelacionar-nos com o programa maior de unidade científica e espiritual que envolve as outras inteligências planetárias que compartilham um programa comum de desenvolvimento científico mútuo. Em resumo, as chaves demonstram que a ciência é muito, mas que nós estamos atravessando uma série de vidas conscienciais que nos mostram como evolver e como compartilhar com cada um, para sempre, na expansão da mente infinita, no caminho infinito. Haverá uma extraordinária aceleração das ciências do plano físico para as ciências espirituais, na real transmutação do mundo da forma material no reino de luz. Portanto, as chaves estão sendo dadas aos edificadores dos limiares conscienciais, tanto da ciência física quanto da ciência espiritual, que veem as necessidades da raça humana em primeiro lugar e suas necessidades pessoais em segundo plano. Enoque disse que as chaves não podem ser aplicadas em nível individualizado, uma vez que elas estão envolvidas no progresso coletivo da raça humana. Enoque também me disse que para se trabalhar com as chaves é preciso ser capaz de entrar na quarta dimensão. A quarta dimensão representa o tempo além do tempo convencional. Ao transpor o nível convencional, vocês se deparam com o universo maior. Aqui, o intelecto precisa curvar-se à mente espiritual, assim como a vida precisa se curvar ao caminho infinito que continuamente reorganiza e regenera a criação. Na conexão com a sabedoria da mente infinita, as chaves demonstram que o conhecimento científico sozinho não contém todas as respostas para as perguntas básicas como: de onde viemos? Por que estamos aqui? Para onde vamos daqui? As palavras do Evangelho de Tomé Cóptico afirmam: disse Jesus, se os homens vos perguntarem, de onde viestes? Respondei-lhes, nós viemos da luz, lá onde ela nasce de si mesma. E se vos perguntarem, quem sois vós? Respondei-lhes, nós somos seus filhos, e nós somos os eleitos do Pai vivo. Se eles vos perguntarem, qual é o sinal do Pai em vós? Respondei-lhes, é movimento e repouso ao mesmo tempo. De acordo com Enoque, o determinismo das ciências da Terra vai se subordinar ao plano básico da criação contínua que está sob a organização da evolução superior. Através deste plano organizacional, o homem contemplará o homem universal, o Adam Kadmon, e participará com ele na revelação e no renascimento da mente infinita, do caminho infinito e da espécie infinita. Os ensinamentos de Enoque
explicam como nós transmutaremos verdadeiramente este mundo de forma material para que esteja em conformidade com o padrão estrutural da luz vivente dentro do reino de luz, onde tanto o homem quanto o homem superior podem conviver livremente como vida dentro da luz vivente. Embora as formas das entidades de luz e as vestimentas da forma biológica mudem, o amor continuará a reinar supremo como a expressão subjacente da luz vivente, a emanação primordial da mente infinita em cada nível do ser universal. Aqui estamos lidando não com a existência e não existência, não com a vida e morte, mas com uma passagem de um estado para outro, algumas vezes explicado como a passagem de um tipo de visibilidade a outro, não somente para o lado do espectro ultravioleta, mas para a inteligência consciente que sempre existiu e da qual se manifestaram as vestimentas secundárias de luz como muitas corporificações de inteligência nos muitos mais espectros eletromagnéticos. Enoque explicou que as chaves não se destinavam simplesmente a este planeta, mas foram dadas como preparação para o nosso trabalho em outros planetas, conservando a harmonia maior das verdades espirituais e científicas dentro da manifestação da luz vivente. Assim, o ensinamento de Enoque é para ajudar o corpo coletivo de inteligência a usar sua capacidade para operar em muitos níveis de inteligência, dentro e fora da criação tridimensional, de modo que a inteligência divina possa ser sentida dentro de todas as coisas. Portanto, as chaves são a interconexão para a grande transformação. Deem ouvidos à sua voz, convocando fortemente por terra e mar, do espaço e do espaço além do espaço, anunciando a toda a humanidade o advento da transição e da mudança quântica através de seu espírito de revelação, uma revelação por meio da qual a língua de fogo está proclamando: eis que o voto sagrado foi cumprido, e o Espírito prometido, o Espírito Santo Shekinah, que modela os filhos e filhas de Deus, veio. E ao trabalhar com a luz, usem os dons do Espírito Santo Shekinah, que podem se manifestar diretamente onde quer que vocês estejam, pois o Espírito Santo é a chave do livro do conhecimento. As chaves de Enoque e Metatron vão também formar o foco para a unificação das tradições espirituais em todo o mundo, de modo que elas convirjam do plano do Pai. A multiplicidade dos ofícios do ancião de dias, do recente de dias e do futuro de dias cooperaram para a exteriorização da hierarquia, que se manifestará em ordens múltiplas a partir de Ios HaKodesh. Este é o tempo para ativar o messianismo interno. O derramamento de seu amor irá trazer a experiência divina através da qual nós podemos dominar a luz que sobrepuja toda a ilusão de separação. Como mencionado em o Kitab-i-Iqan dos ensinamentos de Baha'u'llah, todos os profetas de Deus, seus favorecidos, seus santos e mensageiros escolhidos são, sem exceção, os portadores de seus nomes e as corporificações de seus atributos. Que os judeus compreendam o mistério de Jesus e os gentios os mistérios de Moisés, e possa a glória que vocês herdaram de Buda, Krishna, Hara, Amenhotep e da Trindade Paraíso de Moisés, Jesus e Elias ser dedicada ao Pai, de quem toda a glória se manifesta. Pois estes são seus filhos, eles são os reflexos de sua luz, eles são tão somente manifestação do Uno, que é a fonte de todos os invisíveis e que resolverá o mistério de por que um judeu, por que um Moisés e por que a Merkabah de Elias se manifestaram para o benefício do homem. Os seres de luz integral marcarão o próximo estágio da transição quântica que o homem atravessará, de modo que o homem não será capaz apenas de trocar vestimentas conscienciais dentro da realidade deste mundo, mas também trocar vestimentas conscienciais em outros mundos planetários, de modo que os veículos da humanidade espiritual, o Eu Superior, o Atman, o corpo búdico, o corpo Zohar, possam ascender ao ofício de Cristo. Dessa transição, a sociedade humana experimentará aquelas verdades eternas que motivam a vida e a impelem rumo à fase de revelação da mente eterna de Deus, até que ela alcance sua criação
designada. Como devemos usar as chaves? As chaves, propriamente ditas, foram dadas nos dias 2 e 3 de janeiro de 1973 para preparar a humanidade para a ativação de eventos a acontecer 30 anos seguintes do tempo terrestre. Enoque disse que isso será visto como o retorno da Irmandade à Terra a fim de restaurar e ressuscitar a humanidade. Dentro desta estrutura temporal, a preparação do ofício de Cristo e as chaves de Enoque vão preceder o reino do Senhor, dando suficiente conhecimento para a atividade dos novos mundos à medida que prosseguimos em seu nome. As chaves de Enoque me foram dadas diretamente por meio da revelação do rolo sagrado de luz ardente, visto na Merkabah, no espaço limiar da luz espiritual superior. Elas me foram dadas além da circunscrição da Terra e das regiões aéreas ao redor da Terra, de modo que não fossem contaminadas pelas caídas formas pensamento da inteligência superior que influenciam os caminhos destrutivos da humanidade. À medida que as geometrias de luz eram pulsadas do rolo ardente, Enoque ia me falando que as chaves estavam concedidas diretamente como um dom de revelação e que não podiam ser confundidas com ensinamentos transmitidos por computadores pensantes, nem pelo poder da informação mediúnica ou canalizada. Além disso, foi-me explicado que as chaves me estavam sendo dadas em 64 áreas diferentes das ciências, as quais seriam aceitas teoricamente pelos cientistas em cada uma das 64 áreas da síntese científico-espiritual, antes da chegada da Irmandade da Luz. Também fui levado e apresentado a assuntos relacionados com as chaves de Enoque e Metatron para ajudar a ressaltar os sentidos mais completos das chaves. E é essa a explicação das chaves que eu transcrevi com o melhor de minha capacidade, que deve ser usada como um instrumento para a compreensão das chaves. E após ter recebido essas chaves, a Merkabah me aparecia regularmente, de modo que outras pessoas viram e deram testemunho da sinceridade da palavra viva. Quanto à natureza das chaves, há uma sequência especial na ordenação das chaves que permite que elas se conectem matematicamente uma com a outra, de modo a explicar a interpenetração dos universos e como a inteligência espiritual opera diretamente através das interfaces e das intercombinações das chaves. Enoque me disse para utilizar os códigos numéricos específicos na ordenação das chaves, os quais são apresentados conforme me foram mostrados com as sequências numéricas exatas. Enoque me falou que as primeiras 54 chaves serão a base para os 10 mandamentos. As 10 chaves finais, que darão os sistemas de malha da vida e a ressurreição e reespacialização da humanidade coletiva, que avançará ao Eu Sou, o Eu Sou universal. Esta é a manifestação divina do reino de luz, conectando a evolução humana e a evolução superior no tempo marcado. As 10 chaves finais, porém, vão ser dadas como um rolo especial após o testemunho da mensagem dos Binai Or, os filhos de luz, ter sido dado aos cientistas e aos pensadores espirituais seletos deste planeta como um testemunho do plano do Pai, sendo finalizado pelos conselhos da inteligência superior. Enoque me mostrou como as 10 últimas chaves, os 10 mandamentos, são estruturas de luz em malhas piramidais, coordenando as vibrações dinâmicas, as vibrações gravitacionais e os ciclos vitais de acordo com o plano divino do Senhor. As ilustrações que me foram decididas para as chaves dão o quadro da família de Cristo e do trabalho dos mestres que, juntos com Enoque e Metatron, refletem o verdadeiro livro do conhecimento. Assim, este livro foi entregue a vocês, para que possam estar preparados para a abertura das malhas piramidais, dentro das bases de transformação, de modo que a sua própria essência esteja preparada como o Adão sobre a Terra, para ingressar no próximo desdobramento do Adam Kadmon, o homem de luz primordial. Nesta transformação, a Terra, como parte de uma zona de testes bioquímicos, possibilitará que o amor do Pai e a espécie aumentem e se multipliquem, enquanto que alguns programas conscienciais serão concluídos e decrescerão no plano geral da criação.
Nos preparativos para estudar as chaves de Enoque, para que se despertem os dons do Espírito Santo Shekinah, a pessoa deveria procurar estar concentrada, sentindo completamente o amor do Pai dentro de si, evitando as escolas de pensamento que sacrificariam a sabedoria de Deus por um entusiasmo momentâneo e que se curvariam a uma imagem esculpida, mesmo à imagem de um mestre. Nosso objetivo é construir o reino de luz dentro da estrutura de realidade deste mundo, estando sempre conscientes de que este corpo carnal cederá lugar a uma vestimenta de luz. Ao estabelecermos paz e harmonia uns com os outros, cada um de nós está contribuindo para o reino de luz dentro de uma unidade, Pai, Filho, Shekinah, dos cosmos, universos e mundos planetários. A luz do Senhor é tão vasta que não há espaço aonde ela não consiga penetrar e começar a ativar até a estrutura celular mais elementar de tal forma que esta possa evolver a sóis de esplendor infinito e inimaginável. Por que os termos antigos são incluídos nas chaves? De acordo com Enoque, as expressões antigas das línguas egípcia, hebraica, tibetana, sânscrita, chinesa, precisam ser usadas porque elas conectam-se fielmente com os mestres que ainda estão ministrando a sabedoria a este programa de inteligência. Estes sons de luz, usados ao se assentar à base do programa atual, figurarão predominantemente na recapitulação deste programa, agora em seu ponto ômega. As chaves foram compostas em geometrias de letras de fogo, porque elas são usadas pelos mestres de luz para moldar a criação entre os poderes de luz e as oitavas de som. Logo, elas constituem o poder regenerador do bioacoplamento, expresso através da vibração da palavra que produz as letras da geometria cromática. As palavras energéticas devem ser usadas para codificar seu corpo diretamente na luz. Elas também fornecem as vibrações sonoras de saudação e proteção ao se trabalhar com as irmandades de luz e com a hierarquia do Senhor. Se essas antigas palavras energéticas fossem usadas em português, em uma língua indo-europeia moderna, ou em qualquer outra língua, privaria a consciência de uma experiência direta com o poder da linguagem sagrada. Traduzir essas palavras faria com que elas perdessem sua pulsação de energia, e é o mesmo que a sinfonia de uma obra-prima musical ser traduzida de sua clave original para uma estranha cacofonia. Portanto, as chaves trabalham através das vibrações de luz e empregam estas expressões sagradas para a abertura dos selos e a experiência direta dos mistérios superiores de Deus. Deste modo, na preparação para as chaves, talvez seja necessário estudar primeiro o vocabulário de sílabas sementes, dado no glossário ao fim deste livro, de modo que as formas pensamento da linguagem de luz usada pelos mestres e irmãos de luz possam ser compreendidas totalmente. Nestas sílabas semente, o testemunho dos mestres e as emanações vindas da mente do Senhor podem ser sentidas com emanações poderosas que ultrapassam as formas vocais lineares e estáticas que não estão ligadas à palavra viva de Deus. A palavra viva de Deus não consegue ser anulada, pois ela opera por meio de uma vibração tão eficaz nesse fim dos tempos quanto no início dos tempos. De fato, as sílabas semente, de verdade espiritual, purificarão e unirão verdadeiramente todas as escrituras genuínas de luz dentro do Ein Sof, a luz ilimitada de Yahvé. Ao usar as sílabas sagradas, as vibrações vitais de vocês serão também postas em ressonância simpática com o Eu Superior e o corpo do Eu Superior Crístico em outros mundos de criação. Finalmente, amados, entendam que na eternidade da palavra viva de Deus, a linguagem de luz vivente provou ser o ingrediente de ligação ao fundo dos selos e dos mistérios da criação. A linguagem da luz controla as formulações ou portais nas expressões das letras. E agora, a linguagem de luz está abalando as fundações da Terra, de modo que a Terra possa alvorecer outra vez por intermédio dos ensinamentos do Pai. Por que estamos aqui? De fato, é possível para a mente divina emanar na matéria e assumir a forma material. A forma material é necessária para servir de base biológica para novos mundos de experiência.
Abençoados somos nós que somos e conhecemos nossa imagem, pois a imagem adâmica de vocês existia antes desta criação com o Pai, com quem nós temos semelhança, pois nós viemos a este mundo e vestimos este corpo carnal. Enoque disse que o homem adâmico foi criado nos céus e, simultaneamente, transposto ao longo das malhas energéticas para a corporificação física a partir de uma forma divina, para a qual ele vai retomar após esta exploração consciencial. Nós estamos aqui como um experimento, explorando oportunidades para alcançar coisas ainda maiores que estão sendo testadas nos mundos materiais, de modo que as ligações entre os mundos superiores e inferiores, que foram moldadas pelo ofício de Cristo, possam se expandir, e para que ninguém que busque o Espírito de Deus se veja como um filho rebelde. No entanto, ao vir à Terra, cada alma espiritual deixa para trás seu tesouro particular, sua parte do tesouro de luz vivente, nos mundos superiores, o qual aguardará seu retorno. Ao entrar na dimensão física, a energia dos elétrons de alta velocidade é gradualmente absorvida por freios eletrostáticos e eletromagnéticos, de modo que o corpo em forma pensamento, transportado através da luz de alta frequência, se desacelera o suficiente para interagir com os elétrons nas órbitas externas dos átomos. A entrada da luminescência maior na luminescência comum abre os portais nos reinos dos fenômenos biológicos, de modo que as trevas possam contemplar a luz. De agora em diante, com o ensinamento de Enoque e Metatron, não é problema pesquisar os estágios progressivos de ordem crescente para as entidades maiores e mais complexas, e os degraus decrescentes da transformação energética que podem ocorrer à medida que as formas pensamento penetram no substrato da criação. Na conversão da luz para a forma material, nosso mundo foi originalmente autorizado em nome do Pai, mas foi interceptado pelos mestres caídos que aplicaram sua lei de vibração a esta criação. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que originou esta criação de seu amor superior, deu aos Seiones Elohim o privilégio de criar os limiares da inteligência avançada para a semente dos Elohim. Porém, alguns dos senhores de luz se rebelaram e procuraram não apenas condenar a criação adâmica à destruição, mas interferir nos modelos subsequentes de outra humanidade adâmica criada para este planeta. Só por meio do trabalho do ofício de Cristo, trabalhando por intermédio de Metatron e Melquisedeque, é que os filhos de luz encarnados tiveram uma oportunidade de formar comunidades de luz vivente. Estas comunidades são dedicadas ao Pai e trabalham diretamente com as legiões celestiais. Ao lerem as chaves, vocês não podem confundir a palavra evolução com o uso darwinista lamarquista deste termo. O termo evolução usado por Enoque significa o avanço do poder consciencial, vencendo a limitação física e todos os estados conscientes que poderiam inibir a plena expressão do amor de Deus em todos os reinos de inteligência. A verdadeira evolução é a evolução espiritual, por meio da qual os veículos espirituais de vocês se desenvolvem rumo ao eu divino, em harmonia uns com os outros. A evolução espiritual coordena a iluminação dos veículos conscienciais de vocês, dando um propósito sustentador à vida, através dos frutos do amor e da sabedoria. Unicamente existindo a evolução material, não haveria necessidade que o divino interviesse nos universos físicos e nenhuma necessidade do trabalho dos Binai Or. A bioquímica dos mundos inferiores simplesmente serviria e atenderia a si mesmo. Porém, há essa necessidade, porque somos uma parte ativa da vida, não da vida isolada no sentido de uma autonomia estrutural, mas como um ser coletivo que está continuamente sendo manifestado nos céus e nos mundos planetários, a fim de que as árvores da vida possam dar frutos diferentes dentro do reino da criação. De acordo com Enoque, nossas lembranças da evolução superior ou da evolução espiritual estão ocultas de nosso conhecimento por um véu de luz, e quando removemos este véu, os outros mundos de existência nos serão simultaneamente revelados pelo nosso eu superior. No entanto, a escolha de servir à luz precisa ser feita em cada corporificação,
em cada ciclo, em cada plano de criação. Ao fazer a escolha, amados, entendam que o que lhes foi prometido no reino de Deus será cumprido. Este é o testemunho que o Filho revelou quando disse aos que estavam ao redor que eles veriam o reino sendo entregue a Yahvé, nosso Pai. Verdadeiramente, o Espírito de verdade está aqui. E Enoque e Metatron estão aqui para guiá-los a esta verdade, de modo que este mundo possa estar em sincronia com os tronos e domínios do Senhor quando o véu do tempo for removido. Que o ancião de dias, em unidade com o recente de dias, prepare um local onde o Filho do Homem possa descansar sua cabeça em unidade revelatória com os filhos e filhas da noiva. Que a Ein Sof reúna as luzes da criação de todas as relatividades e atributos divinos, e que o cosmos da supernatureza seja revelado dentro do cosmos da natureza para o reino da Shekinah sobre a terra. Possam as radiações de luz penetrar em todos os véus e em todo tipo de limitação, de modo que a energia brilhante dentro de nossa mente acorde para a totalidade de todos os mistérios. Guie-nos ao quebrarmos os vasos da forma e ajude-nos na execução da divina vontade e sabedoria neste mundo, de tal modo que teus servos possam mostrar a toda a humanidade sua inseparável unidade com a família divina. Possa o abençoado Hayavá, o tetragrama, ser escrito sobre nossas mentes internas de tal forma que o Uno que se revela através dos nomes sagrados possa ativar nossas vidas de imperecibilidade e que nós possamos receber o privilégio de testemunhar a legião vindo para caminhar carnalmente conosco. Caminhemos na luz, vocês e eu, pois no final haverá muitos inícios quando esta vestimenta de vida for oferecida ao alto e o Adam Kadmon vestir outra vestimenta de luz. A palavra se fez carne, de modo que cada letra vivente de luz que atravessa esse corpo consiga criar miríades de corpos de luz. A oportunidade de caminhar com Enoque, com o Altíssimo, é agora estendida a todos os povos. Rosana.